Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, bem-vindos à bagunça aqui do canal, meu nome é Felipe. Hoje vamos dar início ao capítulo 2 da Era do Capital, o capítulo que fala especialmente sobre a grande expansão. Era do Capital, expansão, então a gente associa expansão econômica na Europa, né, no período do recorte temporal do livro. No vídeo de hoje vamos ver os seguintes temas: Revolução de 1848 e a ascensão do capitalismo, o boom econômico da década de 1850, a depressão de 1857 e a revitalização política, e a Era de Ouro do crescimento e suas consequências para a Europa. A dinâmica aqui é bem simples, galera. Eu fiz um resumo, né? Na verdade estou fazendo um resumo das obras do Hobsbawm. Vou fazer uma leitura dinâmica sobre esse resumo, o conteúdo vai estar aqui na tela, e a gente vai trocando uma ideia legal, né, para ajudar a fixar o conhecimento de vocês. Caso vocês queiram dar uma olhada na Era das Revoluções, tem a playlist aqui no canal, com ela toda destrinchada por capítulos e partes. Da mesma forma que está nascendo, nasceu não, na verdade já nasceu, está crescendo a playlist com a Era do Capital, que faz parte desse... Aliás, esse vídeo faz parte da playlist da Era do Capital. Então, sem mais enrolações, deixa eu começar aqui a leitura. O ano de 1848 ele foi um ponto de virada importante na história, especialmente no Ocidente, né? Naquela época ninguém imaginava que seria assim, uma última grande revolução, por conta das revoluções que estavam rolando de forma constante. As ideias e os movimentos como o liberalismo e também o nacionalismo, elas foram atendidas aos poucos, né? Aproximadamente nos 70 anos seguintes, nos países mais desenvolvidos. E apesar das mudanças, né, e das turbulências do século XX, a estrutura social ela se manteve, né? Isso aconteceu por causa de uma grande transformação econômica, né, entre 1848 e o início de 1870, quando o capitalismo ele começou a crescer e várias nações elas começaram a se industrializar. Esse período de progresso econômico começou com um grande boom, né, que foi interrompido brevemente pelos eventos de 1848, ou seja, as revoluções, que foram causados por uma grande crise econômica, né? Só que a partir daí, uma reviravolta econômica aconteceu e nos anos seguintes a economia cresceu bastante, né? Especialmente na Inglaterra, onde as exportações e a produção industrial, assim, elas aumentaram muito, muito. Basicamente o que aconteceu foi que a economia estava crescendo de uma forma nunca vista antes. As exportações na Inglaterra, né, especialmente produtos feitos de algodão, estavam crescendo assim super rápido entre 1850 e 1860, né? Essa taxa de crescimento basicamente dobrou nesses 10 anos. Uma quantidade absurda. A quantidade de máquinas também usadas para trabalhar o algodão, né, também, consequentemente, acabou aumentando muito. Pô, não foi só isso, né? Em outros lugares, como a Bélgica, as exportações de ferro estavam subindo, né? E na Prússia, né, que era uma parte da Alemanha, muitas empresas novas também estavam surgindo, né? Tudo isso mostrava como a economia estava numa fase assim ótima, né? Os empresários estavam bastante animados com essa situação, sempre falando de como o período era próspero e tudo mais. No século XIX, teve um grande crescimento econômico, né, que atraiu muitos empresários. Isso aconteceu porque estava mais fácil conseguir dinheiro e os preços das coisas subiram rapidamente, né? Normalmente, quando a economia assim tá mal, os preços acabam caindo. Mas entre 1848, 1850 ali, e 1857, né, nesse recorte, na Inglaterra, os preços aumentaram assim, cerca de 1/3. O que fez com que os produtores e os comerciantes ganhassem muito dinheiro. Eles tinham até 50% de lucro em alguns casos, né? Como no Crédit, não sei se a pronúncia certa é Mobilier, acredito que seja Mobilier, por ser de Paris, francês, que era uma empresa assim, muito importante na época. É bom dar uma pesquisada sobre ela. Esse crescimento econômico ele acabou não ajudando só os empresários, né? Também teve aumento nos empregos na Europa e em outras partes do mundo, né? Que fez muitas pessoas acabarem se mudando
né, para esses lugares em busca de trabalho e melhores condições de vida. Depois de um grande período de mudanças, né, e também de agitação, os governos que tinham sofrido com as revoluções, eles finalmente conseguiram um tempo, né, para dar uma respirada e estabilizar as coisas. Na Inglaterra, né, por exemplo, os movimentos populares como o cartismo era um movimento que lutava pelo direito dos trabalhadores, né? Esses movimentos acabaram ficando para trás, né? Ficaram no passado. E a política entrou num período assim mais tranquilo. Até mesmo os líderes mais persistentes, né, como o Ernest Jones, eles desistiram de tentar reviver esses movimentos de trabalhadores na década de 1850. Né? Com isso, a reforma política deixou de ser uma prioridade e os políticos começaram a se concentrar em questões assim menos urgentes. Durante esse período de prosperidade econômica, o foco se desviou dos problemas sociais, né? Até os políticos radicais da classe média, que costumavam lutar por mudanças, ficaram mais quietinhos, né? Mais isolados e sem muito apoio. Em resumo, a economia crescente, né, ajudou a acalmar as tensões políticas e desviou a atenção das questões sociais, proporcionando uma pausa, né, nos conflitos e nas revoluções. Durante o Segundo Império, Napoleão III, que era meio que um herdeiro indesejado, por assim dizer, da Revolução Francesa, ele conseguiu usar esse período para consolidar o poder dele. Ele se apresentou como um imperador democrático, porque ele conseguia ganhar nas eleições, o que dava assim uma aparência, um aspecto de apoio popular, né? Mas só aspecto, só aparência. Enquanto isso, as antigas monarquias e os principados, né, que tinham sido abalados pela Revolução e outras mudanças, eles usaram esse tempo para se recuperar politicamente. Elas focaram, né, mais em trazer estabilidade e também prosperidade para os seus países, né, do que em reafirmar o seu direito de governar. Mesmo que eles estivessem mais fracos, né, no cenário internacional, essas monarquias elas conseguiram assim, fortalecer o controle interno sobre os seus territórios, né, e governar de forma mais centralizada. Né. Só que essa calmaria, né, não durou muito. Em 1857 veio a depressão econômica, né, e acabou. E as coisas começaram a se complicar de novo, agora no âmbito econômico. A crise econômica, né, de 1857 foi meio que um freio no crescimento econômico da época, mas ela teve um impacto político assim, muito importante. Nos anos de 1860, mesmo com os eventos externos, né, como a Guerra Civil Americana, a economia ela acabou ficando um pouco mais estável. Politicamente, as coisas esquentaram de novo, né, com temas antigos. Unificação da Alemanha e da Itália, né, voltando à tona, além de reformas políticas e também dos direitos civis. Entre 1851 e 1857, a economia cresceu sem muita agitação política, mas isso também fez com que as derrotas das revoluções de 1849, né, continuassem a pesar bastante. Depois de 1859, o crescimento econômico veio junto com mais atividade política, mas não era assim um período de revoluções, né, como foi anteriormente. A década de 1860, no modo geral, acabou trazendo mais estabilidade econômica, apesar de algumas crises menores no comércio. Galera, pontos importantes no resumo. 1848 marcou o fim das revoluções no Ocidente. As demandas políticas foram realizadas nos 70 anos seguintes. Entre 1848 e o início da década de 1870, houve uma transformação econômica extraordinária. O capitalismo cresceu e várias nações passaram para economias industriais. Após os eventos de 1848, começou um boom econômico espetacular. Exportações e produção industrial aumentaram substancialmente. Exportações inglesas, especialmente de algodão, dobraram entre 1850 e 1860. Outros indicadores, como exportações de ferro na Bélgica, mostraram uma expansão eufórica. Houve lucros atrativos para produtores e comerciantes, chegando a 50%
para o Crédit Immobilier de Paris. O boom econômico desencorajou movimentos revolucionários e deu um respiro aos governos. Além de influenciar o setor empresarial, a prosperidade econômica moldou a arena política. Preocupações sociais foram temporariamente deslocadas e houve uma pausa nos tumultos revolucionários. Para monarquias, permitiu a recuperação política e a legitimação da estabilidade, interrompida temporariamente pela Depressão de 1857. Galera, essa foi a parte 1 do capítulo 2 da Era do Capital. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver curtindo o conteúdo, pô, se inscreve aí. Dá um comentário se você tiver algum conhecimento complementar. É bom pra caramba para poder ajudar, né, a ampliar o conhecimento da galera. Tiver indicação de leitura também, faz aí, cara. Tamo junto aí, vamos interagir. Beleza? Vou ficando por aqui. Também se você curtir estudar por questões resolvidas, tem playlist também aqui no canal com questões resolvidas que eu vou fazendo e vou deixando aí. Beleza? Bons estudos, rapaziada. Próximo vídeo, continuação do capítulo 2. Valeu, falou, fui.